Pode o medo de uma criança determinar o destino de uma nação inteira? Na noite de 10 de janeiro de 1651, um menino de 12 anos, rei da França, finge dormir em seu leito no Palais Royal. A plebe de Paris, enfurecida, invade o palácio, exigindo ver seu monarca. Eles se aproximam segurando tochas, seus rostos contorcidos de ódio. O menino, Luís, não se move. Ele ouve a respiração deles, sente o calor das chamas. Naquele momento, ele aprende a lição mais importante de sua vida: nunca mais ser fraco, nunca mais ser refém de seu próprio povo. Ele decide que irá domá-los, não apenas a plebe, mas os nobres, os príncipes, todos que ousaram humilhá-lo durante a Guerra Civil, conhecida como a Fronda. Enquanto sua mãe, a regente Ana da Áustria, e seu mentor, o cardeal Mazarin, lutavam para manter o poder, o jovem Luís observava. Ele via os grandes senhores da França traindo, conspirando, mudando de lado por um saco de moedas ou uma promessa de poder. Ele aprendeu que a lealdade era uma mercadoria e a honra uma fantasia. Mazarin, um mestre da intriga, ensinou-lhe a arte do engano. Não confie em ninguém. Use as fraquezas de todos. Transforme o amor, a ganância, o ciúme e a ambição em rédeas para controlar os homens como se fossem cavalos. Em Versalhes, um sorriso não era um sinal de amizade, mas apenas uma demonstração de que os dentes ainda não haviam sido envenenados. O primeiro teste de Luís nesse novo jogo foi seu próprio coração. Ele se apaixonou desesperadamente por Maria Mancini, a sobrinha de Mazarin, uma mulher inteligente, apaixonada, que via nele não apenas o rei, mas o homem. Por um momento, ele pensou em desafiar o mundo por ela, em renunciar a tudo por um amor verdadeiro. Mas Mazarin foi implacável. O casamento era uma ferramenta de Estado, não um capricho do coração. A França precisava de paz com a Espanha, e a paz viria com a mão da infanta Maria Teresa. Luís foi forçado a escolher o amor ou o poder. Ele escolheu o poder. O rompimento com Maria foi brutal, uma cirurgia sem anestesia. Ao vê-la partir, ele chorou, mas suas lágrimas secaram rapidamente. Naquele dia, Luís, o homem, morreu, e o Rei Sol começou a nascer. Ele entendeu que, para controlar a aristocracia que o havia aterrorizado, ele não precisava de exércitos nas províncias. Ele precisava de seus corpos e almas em seu palácio. Ele os atrairia com festas, títulos e luxo, e os prenderia com seus próprios desejos. O casamento com Maria Teresa da Espanha foi a primeira peça nesse tabuleiro. Ela era piedosa, sem brilho e politicamente útil, uma ovelha sacrificial no altar da razão de Estado. Luís a tratou com uma frieza cortês, cumprindo seus deveres conjugais para gerar um herdeiro, e, em seguida, buscando consolo em outros braços. Ele não estava apenas sendo infiel, estava enviando uma mensagem. A Cama Real era o centro do poder, e ele, e somente ele, decidiria quem teria acesso a ela. Os nobres, antes guerreiros orgulhosos em seus castelos distantes, agora precisavam vir a Paris, e depois a Versalhes, para implorar por um olhar, um sorriso, uma posição. Eles teriam que aprender as novas regras do jogo, onde uma dança bem executada valia mais que uma vitória no campo de batalha, e o segredo de alcova era uma arma mais poderosa que um canhão. A Fronda o ensinou a temer, mas também a odiar. E seu ódio não era impulsivo, era frio, paciente e arquitetônico. Ele não iria simplesmente punir seus inimigos. Ele iria reconstruir a França de tal forma que a própria ideia de rebelião se tornasse impensável. Ele criaria uma gaiola de ouro tão deslumbrante
que seus prisioneiros se apaixonariam por suas próprias correntes. E a chave para essa gaiola não seria feita de ferro, mas de carne e osso. O desejo seria a fechadura e o escândalo a corrente. O jovem rei, que tremeu em sua cama enquanto a multidão o observava, agora se preparava para se tornar o diretor de um teatro magnífico e cruel, onde toda a nobreza da França seria forçada a atuar em sua peça. Ele os faria lutar, não por terras, mas por um lugar ao seu lado. A humilhação de seu casamento político foi apenas o primeiro ato. O que é mais poderoso? A fome de poder de um rei ou o medo de perdê-lo? Decida o que moveu Luís e escreva sua opinião nos comentários. A história apenas começou. A rainha Maria Teresa chegou à França como um símbolo de paz, mas rapidamente se tornou um símbolo de humilhação. Luís a via não como uma esposa, mas como a primeira peça em seu jogo de controle. O verdadeiro poder, ele sabia, não era demonstrado em tratados, mas em espetáculos públicos. E o maior espetáculo de todos era o amor. Ou mais precisamente, a performance do amor. Ele precisava de uma amante, não por paixão, mas por política. A escolhida foi Louise de la Vallière, uma jovem dama de companhia da cunhada do rei, Henriqueta da Inglaterra. Louise era tudo o que a rainha não era. Delicada, apaixonada, com um ar de inocência vulnerável. Ela amava o rei, não a coroa, e essa sinceridade era exatamente o que Luís precisava para sua encenação. Ele a cortejou abertamente, de forma extravagante. Os poemas, os bailes, os presentes caros não eram sussurrados em segredo, mas proclamados para toda a corte. Cada gesto de carinho para Louise era um tapa calculado no rosto da rainha e, por extensão, da poderosa Espanha. A corte observava, chocada e fascinada. As regras antigas, onde a infidelidade real era um segredo mal guardado, estavam sendo reescritas. Luís estava transformando o adultério em uma instituição de Estado. O momento mais cruel veio quando Luís forçou a rainha grávida e sua amante, também visivelmente grávida, a viajarem na mesma carruagem durante uma campanha militar. Imagine-se no lugar da rainha humilhada. O que é pior, a traição do seu marido ou a traição de uma nação inteira que aplaude a amante dele? Maria Teresa chorou em silêncio, enquanto Louise, atormentada pela culpa, mal conseguia erguer os olhos. Mas a corte entendeu a mensagem. A lealdade não era mais para com a instituição da monarquia ou a santidade do casamento, mas para com a vontade pessoal do rei. Quem o agradasse, prosperaria. Quem o desagradasse, ou simplesmente se apegasse a velhas noções de moralidade, seria esmagado. Foi nesse período que a construção de Versalhes começou a sério. Não era para ser apenas um palácio, mas o epicentro desse novo universo. Um labirinto de ouro e espelhos projetado para manter a nobreza sob vigilância constante. Longe de Paris e de suas multidões rebeldes, em Versalhes, cada passo, cada conversa, cada olhar seria observado. Os apartamentos eram projetados não para o conforto, mas para a visibilidade. A etiqueta tornou-se uma ciência complexa e sufocante, um conjunto de rituais diários que giravam inteiramente em torno do rei. O privilégio de segurar a vela enquanto o rei se despia, o direito de sentar em um determinado tipo de cadeira, a permissão para usar um certo tipo de chapéu, essas trivialidades se tornaram as novas batalhas da aristocracia. Eles pararam de lutar por poder real e começaram a lutar por proximidade simbólica ao sol. Louise de la Vallière deu ao rei vários filhos, e em um movimento sem precedentes, Luís os legitimou, dando-lhes títulos e honras.
Ele estava criando uma nova dinastia paralela, uma aristocracia de sangue real, mas cuja posição dependia inteiramente de sua vontade. Eram armas vivas contra a nobreza tradicional. Eles eram a prova de que o sangue de Luís, mesmo fora do casamento, era mais valioso do que as linhagens mais antigas da França. A gaiola de ouro estava quase pronta. Os nobres endividados, que gastavam fortunas em roupas e festas para se manterem na moda da corte, tornaram-se dependentes das pensões do rei. Seus castelos ancestrais foram negligenciados. A verdadeira vida estava em Versalhes, naquele palco ofuscante onde eles eram os atores e Luís o único diretor. Mas o amor sincero de Louise, que no início fora tão útil, começou a se tornar um problema. Sua culpa e sua piedade a levaram a crises de consciência. Ela fugia para conventos, apenas para ser arrastada de volta pelo rei, que ainda precisava dela como parte do espetáculo. Ela era a prova viva de que o rei podia possuir não apenas o corpo, mas também a alma de uma mulher. Em Versalhes, a devoção a Deus era aceitável apenas se a devoção ao rei viesse em primeiro lugar. O sistema funcionava, mas Luís percebeu que a vulnerabilidade e as lágrimas de Louise não eram suficientes para manter a nobreza permanentemente subjugada e entretida. Ele precisava de algo mais forte, uma chama mais brilhante, mais perigosa. O amor era uma ferramenta eficaz, mas o vício, a ambição desenfreada e o puro escândalo podiam ser ainda melhores. A corte, já acostumada à humilhação da rainha, estava prestes a testemunhar uma nova forma de poder encarnada em uma mulher que não tinha a intenção de pedir perdão por seus pecados, mas sim de transformá-los em uma coroa. A era da inocência, mesmo que fingida, estava terminando. A era do diabo em renda estava prestes a começar. A ascensão de Athenaïs de Montespan não foi uma sedução, foi uma tomada de poder. Onde Louise de la Vallière era uma violeta encolhida, Athenaïs era uma rosa de fogo com espinhos afiados. Casada, mãe de filhos e dona de uma inteligência mordaz e uma beleza estonteante, ela via o rei não como um homem a ser amado, mas como um império a ser conquistado. Ela e seu marido, o Marquês de Montespan, faziam parte do círculo íntimo da corte e Athenaïs usou sua amizade com Louise para se aproximar do verdadeiro prêmio. Ela consolava Louise em suas crises de culpa, enquanto, pelas suas costas, tecia uma teia de sedução em torno de Luís. Ela o fez rir. Ela o desafiou. Ela não ofereceu devoção, mas entretenimento. E o rei, entediado com a melancolia de uma amante e a passividade de uma esposa, foi capturado. A transição foi uma obra-prima de crueldade pública. Atenas, agora a nova amante, não se contentou em substituir Louise, ela a humilhou. As duas mulheres foram forçadas a compartilhar apartamentos, a viajar na mesma carruagem. Luís se deliciava com o drama, observando como a corte, como um bando de lobos, abandonava a antiga favorita pela nova. O reinado de Madame de Montespan marcou o apogeu do esplendor e da devassidão de Versalhes. O luxo explodiu em uma supernova de ouro, diamantes e festas que duravam dias. Athenaïs, conhecida como Quantum, a Coisa, era a rainha não oficial da França. Ela tinha seus próprios apartamentos, vastos e mais luxuosos que os da rainha. Ela ditava a moda. Sua opinião podia nomear ou demitir ministros. E sua ganância era lendária. O tesouro da França sangrava para satisfazer seus caprichos. Ela deu ao rei 7 filhos, que também foram legitimados, solidificando seu poder e criando o que era, na prática, uma segunda família real. Mas por trás de toda essa fachada cintilante,
Um pânico escuro roía a alma de Atenaís. Ela sabia que seu poder se baseava inteiramente na obsessão sexual de um homem. E o que acontece quando essa obsessão desaparece? O medo a levou a buscar garantias em lugares sombrios. Começaram a circular sussurros sobre póis misteriosos misturados ao vinho do rei, sobre poções de amor compradas de adivinhos nos becos escuros de Paris, sussurros sobre rituais muito mais sinistros. Acreditava-se que, para manter o rei em seu poder, Atenas participava de missas negras, cerimônias satânicas, onde o corpo nu de uma mulher servia de altar. Nessas missas, dizia-se, sacrifícios de bebês eram oferecidos para invocar demônios como Astarote e Asmódeus, para garantir que a paixão do rei nunca se extinguisse. Você consegue enviar sua amante de ontem para o cadafalso para se manter no poder? Em Versalhes, a questão não era se você conseguiria, mas a que preço. Enquanto isso, Louise de La Vallière, quebrada e esquecida, finalmente encontrou sua fuga. Ela se retirou para um convento carmelita, buscando na penitência a paz que a corte lhe roubara. Sua partida foi mais um espetáculo. Toda a corte compareceu para vê-la tomar o véu, e Madame de Montespan estava lá, chorando lágrimas de crocodilo. Era a vitória final. A santa pecadora trancada, enquanto a pecadora triunfante reinava. O poder de Atenas parecia absoluto. Ela humilhava a rainha diariamente, zombava de seus rivais e gastava o dinheiro do reino como se fosse seu. Versalhes se equilibrava na corda bamba entre uma festa infinita e uma loucura sombria. A aristocracia, seguindo seu exemplo, mergulhou em um frenesi de adultério, jogos de azar e dívidas. A moralidade se tornou uma piada. O único pecado em Versalhes não era a traição ou a blasfêmia, mas o tédio, e ninguém era menos entediante que a Marquesa de Montespan. No entanto, as mesmas forças ocultas que ela supostamente cortejava para garantir seu poder estavam prestes a emergir das sombras. Em Paris, a polícia estava investigando uma série de mortes misteriosas na aristocracia. Mortes súbitas, convenientes, que pareciam naturais, mas cheiravam a veneno. A investigação, liderada por um homem implacável chamado Gabriel Nicolas de la Reynie, começou a desvendar uma vasta rede subterrânea de feiticeiras, alquimistas e envenenadores que forneciam seus serviços para a elite do reino. A trilha do veneno estava levando inexoravelmente das ruas sujas de Paris para os corredores dourados de Versalhes, e o nome que aparecia repetidamente nos interrogatórios sob tortura era o da mulher mais poderosa da França, depois do rei. O diabo de renda estava prestes a descobrir que, quando se faz um pacto com as trevas, sempre chega a hora de pagar a conta, e o preço seria pago em sangue. O que hoje chamamos de o caso dos venenos começou discretamente, com a prisão de uma mulher chamada Marie-Madeleine de Brinvilliers, uma aristocrata que envenenou seu pai e seus irmãos para herdar a fortuna da família. Seu julgamento e execução em 1676 chocaram Paris e revelaram uma verdade terrível. O veneno, conhecido como pó de sucessão, havia se tornado uma solução comum para problemas familiares e financeiros na alta sociedade. Mas isso era apenas a ponta do iceberg. O chefe de polícia de Paris, La Reynie, um homem austero e incorruptível, recebeu do rei plenos poderes para erradicar essa praga. Ele criou um tribunal especial, a Chambre Ardente, ou Câmara Ardente, para investigar. O que ele descobriu foi muito além de alguns assassinatos isolados. Era uma indústria da morte, uma vasta conspiração de bruxas, padres apóstatas e aristocratas que compravam venenos, afrodisíacos e serviços de magia negra como quem compra pão. O centro dessa rede era uma mulher chamada Catherine de Chase.
mais conhecida como La Voisin. Em sua casa, ela oferecia uma gama de serviços, de abortos a poções do amor, de horóscopos a venenos mortais. Sua clientela incluía duquesas, marquesas, generais e até mesmo membros do círculo íntimo do rei. As prisões começaram em massa. Sob tortura nas masmorras da Bastilha, os suspeitos confessaram histórias aterrorizantes. Maridos envenenando esposas, amantes eliminando rivais, filhos se livrando de pais. A paranoia varreu Versalhes. Ninguém confiava em ninguém. Cada copo de vinho podia ser o último. Cada aperto de mão podia esconder um pó mortal. A gaiola de ouro de Luís havia se tornado uma armadilha mortal. Em Versalhes, a lealdade era um luxo que poucos podiam pagar. A sobrevivência era comprada com o silêncio. A investigação de La Reine se aprofundava e a trilha o levou diretamente aos degraus do trono. O nome de Madame de Montespan começou a surgir com uma frequência alarmante. Testemunhas, incluindo a própria filha de La Voisin, juraram que a amante real era uma de suas melhores clientes. Eles descreveram em detalhes horríveis as missas negras que ela encomendou, os filtros de amor misturados com sangue menstrual e pó de ossos humanos que ela supostamente colocava na comida do rei. Pior ainda, eles a acusaram de conspirar para envenenar o rei caso ele a abandonasse e de tentar eliminar uma nova rival, a jovem e bela Angélique de Fontanges. Luís XIV ficou horrorizado. A mulher com quem ele compartilhara sua cama, a mãe de seus filhos, era uma cliente de assassinos e satanistas? A implicação era catastrófica. Se ele a levasse a julgamento, admitiria ao mundo que seu reinado, sua corte, seu próprio leito estavam manchados por assassinato e bruxaria. Seria o fim do mito do Rei Sol, o monarca por direito divino. O escândalo destruiria a legitimidade de seu poder. Ele se viu diante de uma escolha impossível: sacrificar a justiça para salvar a monarquia ou arriscar sua coroa para punir os culpados. Ele escolheu a monarquia. A ordem veio de cima. O caso deveria ser abafado. La Reine foi instruído a encerrar a parte da investigação que levava a Montespan. Luís criou um arquivo secreto, trancado em seu escritório, contendo os depoimentos mais comprometedores. Depois, ele ordenou que a maioria dos registros dos interrogatórios fosse queimada. 319 mandados de prisão foram emitidos, 36 pessoas foram torturadas e executadas. Muitas outras foram presas perpetuamente, sem julgamento. La Voisin foi queimada na fogueira. Mas os clientes mais importantes, os aristocratas de alto escalão, escaparam. Madame de Montespan foi poupada. Ela perdeu o favor do rei, foi lentamente marginalizada e acabou se retirando da corte, mas nunca enfrentou a justiça. O caso dos venenos foi oficialmente encerrado, mas deixou uma cicatriz profunda na alma da França. O esplendor de Versalhes foi revelado como uma fina camada de ouro, cobrindo uma podridão de assassinato, superstição e medo. O rei havia conseguido salvar a face de seu regime, mas a que custo? Ele demonstrou que, em seu sistema, a justiça era seletiva. O poder absoluto não significava apenas o poder de punir, mas também o poder de perdoar os imperdoáveis, de reescrever a história e de queimar as evidências. O sol podia ser brilhante, mas agora todos sabiam das trevas que ele era capaz de esconder. E enquanto o rei limpava o sangue de seus aposentos, em outro palácio, um tipo diferente de intriga, mais sutil, mas não menos perigosa, florescia sob a liderança de seu próprio irmão. O rei sacrificou a justiça para proteger a imagem da monarquia, ou ele protegeu a estabilidade do reino de um escândalo que poderia ter levado a uma nova guerra civil.
Vote nos comentários e defenda a sua escolha. Enquanto a corte de Luís XIV era um teatro de poder heterossexual, onde as mulheres eram as chaves para o favor real, um universo paralelo e igualmente perigoso operava sob o mesmo teto. Era o mundo de Filipe de Orleans, irmão mais novo do rei, conhecido na corte simplesmente como Monsieur. Desde a infância, Filipe foi deliberadamente criado para ser o oposto de seu irmão, enquanto Luís era preparado para ser um rei viril e guerreiro. Filipe era incentivado a se interessar por vestidos, joias e festas. O objetivo era garantir que ele nunca se tornasse um rival político para o trono. O resultado foi um homem complexo, um bravo comandante militar no campo de batalha, mas que na corte preferia usar rendas, maquiagem e se cercar de um grupo de favoritos masculinos conhecidos como os Mignons. Seu palácio, o Palais Royal em Paris e seu castelo em Saint-Cloud eram centros de uma contracultura aristocrática. Ali a conversa era mais espirituosa, a moda mais ousada e a moralidade ainda mais frouxa do que em Versalhes. Luís desprezava o estilo de vida de seu irmão, mas o tolerava. Ele entendia que a corte de Monsieur, com sua frivolidade e escândalos, servia como uma útil válvula de escape e, ao mesmo tempo, reforçava a imagem de Luís como um monarca sério e divino. No entanto, por trás da fachada de festas e fofocas, a corte de Monsieur era um ninho de intrigas políticas. Seus favoritos, especialmente o belo e manipulador Cavaleiro de Lorena, exerciam uma influência imensa sobre Filipe. Eles controlavam seu dinheiro, suas decisões e, através dele, tentavam influenciar a política do reino. A vida de Monsieur foi marcada por 2 casamentos politicamente arranjados, ambos trágicos. Sua primeira esposa foi Henriqueta Ana da Inglaterra, irmã do rei Carlos II. Madame, como era conhecida, era charmosa, inteligente e se tornou uma confidente de Luís XIV. Ela atuou como uma diplomata secreta, negociando um tratado crucial entre a França e a Inglaterra. Mas seu sucesso e sua proximidade com o rei despertaram o ciúme de Monsieur e o ódio do Cavaleiro de Lorena, que via nela uma rival. Em junho de 1670, aos 26 anos, Henriqueta morreu repentinamente em agonia, após beber um copo de água de chicória. Embora a autópsia oficial tenha declarado morte por causas naturais, a corte inteira sussurrou que ela havia sido envenenada. Os suspeitos? O Cavaleiro de Lorena, e talvez o próprio Monsieur, desesperado para se livrar de uma esposa que o ofuscava. Luís ficou arrasado, mas novamente o escândalo foi abafado para proteger a família real e as relações com a Inglaterra. A segunda esposa de Filipe, Isabel Carlota do Palatinado, Liselotte, era o oposto de Henriqueta, uma mulher alemã, direta, que detestava as intrigas da corte francesa e desprezava abertamente os favoritos de seu marido. Suas cartas, cheias de observações cáusticas e detalhadas, são hoje um dos registros mais valiosos da vida em Versalhes. Ela descreve um casamento infeliz, onde cumpria seu dever de gerar herdeiros e depois vivia separada de um marido que preferia a companhia de seus amantes. A rivalidade entre os 2 irmãos era constante, embora contida. Filipe invejava o poder de Luís. Luís desconfiava das conspirações que poderiam nascer na corte de Filipe. Era uma dinâmica familiar tóxica, um microcosmo da própria Versalhes, uma relação construída sobre uma mistura de afeto, ressentimento e cálculo político. O sistema de Luís exigia controle absoluto, mas a corte de seu irmão era um lembrete constante de que sempre haveria espaços onde sua autoridade era desafiada, onde outros sóis, mesmo que menores,
tentavam brilhar. Em Versalhes, o perigo não vinha apenas de amantes ambiciosas ou envenenadores secretos. Ele também vinha de dentro da própria família, onde o sangue real não era garantia de lealdade, mas muitas vezes um catalisador para a traição. O mundo de Monsieur era a prova de que a gaiola de ouro tinha uma porta dos fundos, e por ela entravam e saíam segredos que podiam abalar o trono. E foi nesse ambiente de decadência dupla, o do rei e o de seu irmão, que surgiu uma nova força. Uma força que não usava veneno nem intrigas sexuais, mas uma arma muito mais poderosa e inesperada, a virtude, ou pelo menos a aparência dela. A queda de Madame de Montespan, manchada pelo caso dos venenos, criou um vácuo de poder na cama e na alma do rei. Luís XIV estava envelhecendo. Cansado de escândalos, de amantes exigentes e do peso de seus próprios pecados, ele começou a ansiar por algo que Versalhes raramente oferecia: paz. E ele a encontrou na pessoa mais improvável. Françoise d'Aubigné, meio conhecida como Madame de Maintenon. Sua história é uma das mais extraordinárias da época. Nascida em uma prisão, neta de um herói protestante, casada ainda adolescente com um poeta aleijado e libertino, ela conheceu a pobreza e a humilhação. Após ficar viúva e sem um tostão, ela usou sua inteligência e conexões para sobreviver nos salões de Paris. Sua vida mudou quando Madame de Montespan, no auge de seu poder, a contratou secretamente para ser a governanta de seus filhos ilegítimos com o rei. Foi uma escolha irônica do destino. Enquanto Montespan brilhava na corte, Maintenon vivia nas sombras, criando os filhos bastardos, um trabalho que exigia discrição absoluta. O rei, ao visitar seus filhos, começou a conversar com a governanta. Ele encontrou nela, não a paixão avassaladora de Montespan, mas uma mente brilhante, uma calma reconfortante e uma devoção religiosa que o intrigava. Ela não pedia joias ou títulos. Ela falava com ele sobre sua alma, sobre o dever, sobre Deus. Ela se tornou seu porto seguro, sua confidente. A relação deles cresceu lentamente, ao longo de anos. Enquanto o poder de Montespan diminuía, a influência de Maintenon aumentava. Foi uma revolução silenciosa. Ela não lutou com as armas da sedução. Ela lutou com as armas da piedade e da inteligência emocional. Ela convenceu o rei a se reconciliar com a rainha Maria Teresa, a passar mais tempo com sua esposa legítima. Por um breve período, a corte viu um milagre. O rei parecia ter se tornado um marido fiel. Em 1683, a rainha morreu. E então, Luís fez o impensável. Poucos meses depois, em uma cerimônia secreta à meia-noite, o Rei Sol, o monarca mais poderoso da Europa, casou-se com a ex-governanta de seus bastardos. Foi um casamento morganático, o que significa que ela nunca seria rainha e seus filhos não teriam direito ao trono. Mas, aos olhos de Deus e do rei, ela era sua esposa. A ascensão de Madame de Maintenon ao poder marcou uma transformação radical em Versalhes. A era da devassidão acabou. A era da piedade começou. Os bailes extravagantes foram substituídos por missas e sermões. O teatro deu lugar a leituras da Bíblia. A moda tornou-se sóbria. Os decotes foram cobertos. E a alegria ruidosa foi substituída por uma austeridade sombria. Os libertinos e ateus de ontem foram forçados a se exibir na capela, a fingir uma devoção que não sentiam. Versalhes, o templo do prazer, tornou-se um mosteiro. Em Versalhes, a hipocrisia não era um vício, mas a própria essência da sobrevivência. A influência de Maintenon sobre o rei era absoluta. Ela não participava do Conselho de Ministros, mas era no seu quarto que as decisões mais importantes do reino eram tomadas. Ela lia os despachos, aconselhava sobre nomeações
e influenciava a política, especialmente a religiosa. Muitos historiadores a culpam por ter pressionado Luís a revogar o Edito de Nantes em 1685, um ato que acabou com a tolerância religiosa na França e forçou centenas de milhares de protestantes ao exílio, um desastre econômico e cultural para o país. Ela era a rainha das sombras. Seu poder era imenso, mas invisível. Ela nunca esqueceu suas origens humildes e manteve uma fachada de modéstia, mas todos na corte sabiam quem realmente governava a França. A outrora todo-poderosa Montespan foi forçada a assistir à ascensão de sua antiga serva, uma humilhação final e amarga. A gaiola de ouro não havia desaparecido, apenas mudou de decoração. Antes, os cortesãos eram controlados por seus desejos de prazer e luxo. Agora, eram controlados pelo medo, do desagrado, da devota Madame de Maintenon. A vigilância tornou-se ainda mais intensa. Não eram apenas as ações que eram julgadas, mas os pensamentos, a fé, a sinceridade da conversão. O rei, buscando a salvação de sua própria alma, impôs uma ditadura da virtude a uma corte que havia sido construída sobre o vício. Mas enquanto o rei e sua nova esposa se preocupavam com a vida após a morte, uma questão muito terrena continuava a assombrar o reino: a sucessão. O rei tinha filhos legítimos, bastardos legitimados, netos, e todos eles eram peças em um jogo dinástico que provaria ser tão mortal quanto qualquer veneno. O rei sempre foi obcecado pela continuidade de sua dinastia. Para Luís, a França e a Casa de Bourbon eram uma coisa só, mas seus filhos, em vez de serem o alicerce de seu legado, tornaram-se o material de seus pesadelos. Ele os via não como indivíduos, mas como ferramentas de Estado, moedas de troca em casamentos dinásticos projetados para consolidar o poder da França na Europa. Seu único filho legítimo sobrevivente, também chamado Luís, conhecido como o Grande Delfim, era uma decepção. Apático e sem brilho, ele vivia na sombra esmagadora do pai, nunca tendo a chance de reinar. O rei o tratava com um desprezo mal disfarçado, minando sua autoridade diante da corte. A verdadeira tragédia, no entanto, se desenrolou na geração seguinte. A prole real, criada no ambiente artificial e sufocante de Versalhes, era um ninho de víboras. O rei, em um esforço para manter o sangue real puro e consolidar o poder dentro da família, arranjou uma série de casamentos consanguíneos. Ele casou seus netos com primos e suas filhas bastardas com sobrinhos. Essas uniões, projetadas para serem pilares do Estado, tornaram-se focos de infelicidade, rivalidade e escândalo. As jovens princesas, arrancadas de Versalhes e enviadas para cortes estrangeiras para se casarem com reis e príncipes que mal conheciam, enfrentavam destinos solitários e muitas vezes cruéis. Elas eram embaixadoras relutantes, suas cartas para casa repletas de saudade e desespero. Seus corpos eram propriedade do Estado, suas barrigas, fábricas de herdeiros. Muitas morriam jovens, vítimas de partos, mal-sucedidos em uma era onde a medicina era primitiva e brutal. Em Versalhes, dar à luz era um ato público, assistido por dezenas de cortesãos para garantir que o bebê não fosse trocado. A privacidade não existia, nem mesmo na dor. Os filhos bastardos que Luís teve com Montespan e La Vallière, agora legitimados e carregados de títulos como Duque do Maine e Conde de Toulouse, eram uma fonte constante de tensão. Odiados pelos príncipes de sangue legítimos, que os viam como usurpadores e desprezados pela antiga nobreza, eles formavam um clã à parte, lutando para proteger sua posição precária.
O rei os adorava, especialmente o Duque do Maine, seu filho com Montespan, e tentou colocá-los na linha de sucessão, uma violação de todas as leis e tradições do reino que enfureceu o parlamento e a aristocracia. Versalhes se transformou em um campo de batalha familiar. Genros conspiravam contra sogros, irmãos competiam por favor e esposas eram forçadas a espionar seus próprios maridos. A corte era dividida em facções, cada uma apoiando um príncipe diferente, cada uma apostando em quem viveria e quem morreria. Imagine-se como um desses príncipes. Você preferiria a lealdade à sua família, que o usa como um peão, ou a lealdade à sua própria ambição, mesmo que isso signifique trair seu próprio sangue? Deixe sua resposta nos comentários. E então, no início do século XVIII, a morte começou a ceifar a família real com uma velocidade aterrorizante. Em menos de um ano, entre 1700 e 11.712, uma epidemia, provavelmente de varíola ou sarampo, levou o grande Delfim, seu filho mais velho, o Duque da Borgonha, e a esposa deste, a amada Maria Adelaide. A praga também levou o filho mais velho do casal, deixando como herdeiro direto apenas um menino frágil de 2 anos, o futuro Luís XV. O rei, agora um homem velho e alquebrado, viu sua dinastia ser dizimada. A linha de sucessão, que parecia tão segura, agora se resumia a uma criança doente. O trabalho de uma vida inteira, a garantia da eternidade de sua casa, estava por um fio. A fábrica de herdeiros havia se tornado um matadouro. O esplendor de Versalhes mal conseguia esconder o cheiro de morte e o pânico que tomou conta da corte. A busca por bodes expiatórios começou, e sussurros de veneno, um fantasma do passado, voltaram a assombrar os corredores do palácio. O sistema que Luís havia criado, um sistema que colocava a razão de Estado acima de qualquer afeto humano, estava cobrando seu preço da maneira mais cruel possível. Os filhos do sol estavam caindo do céu, um por um. E em meio a essa tragédia dinástica, poucos se lembravam de outro grupo de vítimas do sistema, os homens que tiveram a infelicidade de serem os maridos das amantes do rei. No teatro do absolutismo, havia um papel particularmente humilhante, o de marido da favorita real. Esses homens eram forçados a assistir suas esposas se tornarem propriedade pública do rei, a aceitar os filhos bastardos delas e a sorrir em meio à sua própria desonra. Em troca de seu silêncio e complacência, eles eram recompensados com títulos, terras, cargos militares e enormes somas de dinheiro. A maioria aceitava o acordo. Tornar-se um cornudo real era, para muitos, um caminho para a riqueza e o poder. Eles se tornaram o exército silencioso de maridos traídos que sustentava a fachada do sistema. Mas houve uma exceção notável e espetacular. Louis-Henri de Pardaillan de Gondran, o Marquês de Montespan. O Marquês não era um homem complacente. Quando descobriu que sua esposa, Athenais, havia se tornado amante do rei, ele não reagiu com a discrição esperada. Ele reagiu com fúria. Ele fez o impensável, desafiou o Rei Sol. Sua rebelião foi uma obra de arte do escândalo público. Ele chegou à corte em uma carruagem pintada de preto, com chifres gigantescos desenhados em todos os painéis, um símbolo inconfundível de sua condição. Ele organizou um funeral simulado para sua esposa, declarando-a morta para ele pelo pecado. Ele confrontou a própria Atenas publicamente, causando cenas embaraçosas que a corte assistia com uma mistura de horror e deleite. A audácia do Marquês era um ataque direto, não apenas a Luís como homem, mas a Luís como rei. Em um sistema onde o monarca era a personificação do Estado, a vontade do rei era a lei.
Desafiar sua escolha de amante era um ato de lesa majestade, uma forma de traição. O rei, acostumado à submissão de todos, ficou enfurecido. A princípio, ele tentou comprar o silêncio do marquês, oferecendo-lhe uma fortuna. O marquês recusou. Então, o rei recorreu à força. Ele mandou prender o marquês de Montespan, primeiro na Bastilha, depois o exilou para suas terras distantes na Gasconha. Sua rebelião foi esmagada, mas sua história se tornou uma lenda, um lembrete incômodo de que, mesmo no auge do poder absoluto, a dignidade humana podia, às vezes, se recusar a ser comprada. Em Versalhes, a honra de um homem era menos importante do que a conveniência de um rei. Outros maridos aprenderam a lição. O marido de Louis de la Vallière se resignou ao seu destino. O marido de Madame de Maintenon, o poeta Scarron, já havia morrido quando ela começou sua ascensão, poupando a todos de um constrangimento. Esses homens representavam a verdade sombria no coração do sistema de Versalhes. A nobreza, que fora atraída para a gaiola de ouro com promessas de prazer e privilégio, foi sistematicamente despojada de seu poder, de sua autonomia e, em casos como o do Marquês de Montespan, de sua honra pessoal. Eles foram emasculados, transformados de guerreiros feudais em cortesãos bajuladores cuja maior ambição era conseguir um convite para o jantar do rei ou um cargo lucrativo para seu filho. A rebelião do Marquês de Montespan foi o último suspiro de um mundo antigo, o mundo da honra aristocrática que colocava o nome da família acima de tudo. O novo mundo, o mundo de Versalhes, exigia um tipo diferente de código, a submissão absoluta à vontade do monarca. O marquês perdeu sua batalha. Ele foi quebrado, forçado a aceitar a separação legal de sua esposa e a viver o resto de sua vida no exílio. Sua história serviu de lição para todos. Você podia lutar contra o sistema, mas o sistema sempre venceria, pelo menos enquanto o arquiteto do sistema estivesse vivo. Mas o arquiteto, o grande rei Sol, estava começando a sentir o peso de seus 70 anos de reinado. O corpo do monarca, antes um símbolo de força e virilidade divinas, estava começando a falhar. O sol estava se pondo. Os últimos anos do reinado de Luís XIV foram uma batalha sombria contra a decadência física. O homem que se autodenominava o Rei Sol, que havia sobrevivido a guerras, conspirações e a dizimação de sua família, agora enfrentava um inimigo que nem o poder absoluto podia derrotar, seu próprio corpo. Ele sofria de uma miríade de doenças dolorosas, gota, enxaquecas, furúnculos e uma fístula anal, que se tornou um assunto de Estado. Em 1686, a fístula exigiu cirurgia. Em uma era sem anestesia ou antissépticos, tal operação era extremamente perigosa. O rei suportou a grande operação com uma coragem estoica diante de seus médicos e de alguns cortesãos importantes. A cirurgia foi um sucesso e a recuperação do rei foi celebrada como um milagre divino, inspirando até mesmo um hino nacional. Mas a fachada de imortalidade estava rachando. Ele perdeu quase todos os dentes devido a uma extração mal feita que perfurou seu palato, resultando em infecções constantes. Líquidos que ele bebia frequentemente saíam pelo nariz. No entanto, ele se recusava a ceder à fraqueza. Até o fim, ele manteve a rotina implacável da etiqueta de Versalhes. Ele presidia conselhos, participava de caçadas em sua liteira e jantava em público, mesmo quando mal conseguia engolir. Cada ato era uma performance, uma tentativa desesperada de provar que o rei, o símbolo da França, ainda estava no controle. Versalhes se transformou em um teatro do macabro. A decadência do corpo real acontecia à vista de todos. Os cortesãos
observavam cada careta de dor, cada dificuldade para andar, especulando sobre quanto tempo ele ainda teria. A morte iminente do tirano paralisou a corte. Ninguém ousava fazer planos para o futuro com medo de ser acusado de traição. Mas, nos bastidores, uma luta feroz pela regência já havia começado. Com a maioria de seus herdeiros diretos mortos, o sucessor era seu bisneto de 5 anos, o futuro Luís XV, quem governaria a França durante sua menoridade. As duas principais facções se formaram em torno dos dois homens mais poderosos depois do rei. De um lado, Filipe de Orleans, sobrinho do rei, filho de Monsieur, um libertino talentoso e inteligente que representava a nobreza tradicional. Do outro lado, o Duque do Maine, o filho bastardo favorito do rei, com Madame de Montespan, a quem Luís, sob a influência de Madame do Maintenon, queria dar o poder. O rei, em seu leito de morte, redigiu um testamento que tentava arquitetar o futuro da França. Ele dividiu o poder da regência, dando a presidência a Filipe de Orleans, mas transferindo o controle real sobre o jovem rei e as tropas para seu amado bastardo, o Duque do Maine. Era uma tentativa de garantir o poder de seu sangue ilegítimo, desafiando mais uma vez as leis do reino. Em agosto de 1715, a gangrena se instalou em sua perna. Os médicos, impotentes, só podiam assistir. A agonia durou semanas. O cheiro de decomposição encheu os aposentos reais, um contraste hediondo com os perfumes que normalmente pairavam em Versalhes. Em seus últimos momentos, ele se despediu de seus cortesãos e do pequeno Luís XV, com palavras que se tornaram famosas. Meu filho, não imite meu gosto pela construção nem pela guerra. Tente aliviar o fardo de seu povo. Era um reconhecimento tardio dos custos de sua glória. Em 1º de setembro de 1715, após um reinado de 72 anos, o mais longo da história europeia, Luís XIV morreu. O sol finalmente se pôs. Para a corte, foi um momento de choque e incerteza. Para o povo de Paris, foi um motivo de celebração. Multidões saíram às ruas, bebendo e cantando, felizes por se verem livres de um rei cujo reinado terminara em fome, guerra e opressão fiscal. Eles não sabiam que o sistema que ele havia criado, a gaiola de ouro de Versalhes, sobreviveria a ele, e que o legado de vício, centralização e desprezo pela população que ele deixou para trás continha as sementes da destruição de tudo o que ele havia construído. A peça havia acabado, mas o palco estava montado para um ato final muito mais sangrento. No instante em que os olhos de Luís XIV se fecharam para sempre, a máquina que ele havia construído, com tanto cuidado, começou a se despedaçar. No dia seguinte à sua morte, seu sobrinho Filipe de Orleans foi ao Parlamento de Paris. Com uma mistura de promessas e ameaças, ele convenceu os magistrados a anular o testamento do rei. Em uma única sessão, o poder que Luís havia tentado legar a seu filho bastardo, o Duque do Maine, foi varrido. Filipe de Orleans foi declarado regente único, com plenos poderes. O primeiro ato do novo regime foi uma rejeição simbólica de tudo o que o Rei Sol representava. O regente odiava a atmosfera sufocante de Versalhes. Ele mudou a corte de volta para Paris. Versalhes, a grande gaiola de ouro, foi esvaziada. Seus corredores, antes repletos de intrigas e ambição, ficaram silenciosos e empoeirados. A era da regência foi como uma explosão de ar comprimido. A austeridade imposta por Madame de Maintenon deu lugar a uma explosão de libertinagem, especulação financeira e corrupção descarada. A aristocracia, libertada da mão de ferro de Luís, mergulhou em uma busca frenética por prazer e dinheiro rápido. O sistema de controle através da etiqueta e do favor real foi substituído
por um sistema de controle através do suborno e da fraude. A nobreza, que Luís havia domesticado e transformado em atores obedientes, mostrou-se completamente incapaz de governar. Treinados por um século em intrigas de alcova e não em administração de Estado, eles levaram a França à beira da falência com o desastroso esquema financeiro de John Law. O abismo entre a elite e o povo, que já era vasto sob Luís XIV, tornou-se intransponível. Os escândalos que o Rei Sol usava como ferramentas de poder tornaram-se, sob seus sucessores, Luís XV e Luís XVI, símbolos da decadência e da podridão do regime. A famosa frase "após mim, o dilúvio", atribuída a Luís XV, resumia perfeitamente a atitude de uma elite que dançava sobre um vulcão. Versalhes, para onde a corte eventualmente retornou, tornou-se um símbolo de isolamento e alienação. Era um mundo à parte, um paraíso artificial onde a realeza e a aristocracia viviam em uma bolha de privilégios completamente alheias ao sofrimento e à raiva que cresciam do lado de fora de seus portões dourados. O sistema de Luís XIV foi uma obra-prima de engenharia política. Ele centralizou o poder, pacificou a nobreza e transformou a França na principal potência cultural e militar da Europa. Mas o preço foi a destruição de qualquer corpo intermediário de poder, a infantilização da elite e a criação de um Estado absoluto que pairava sobre uma nação sem direitos. Ele construiu um sistema perfeito para um homem governar, mas um sistema terrível para uma nação sobreviver. As sementes plantadas em Versalhes, a centralização, o desprezo pela população, o luxo financiado pela miséria, germinaram por quase todo o século XVIII. E em 1789, a colheita chegou. A multidão que invadiu Versalhes naquele ano não veio para espiar um rei adormecido. Veio para arrastar seus descendentes para Paris e, eventualmente, para a guilhotina. O palácio que foi construído para proteger o rei da plebe tornou-se o alvo final do ódio dessa mesma plebe. O legado de Luís XIV é, portanto, uma grande e terrível ironia. O monumento eterno que ele construiu para sua glória tornou-se a prova de sua queda. A gaiola de ouro, projetada para controlar a aristocracia, acabou aprisionando a própria monarquia, cegando-a para a realidade de uma nação que se preparava para devorá-la. No final, o que se revelou mais forte no legado do Rei Sol? O brilhante cálculo político que manteve a França no auge por um século, ou a corrosão moral de um sistema baseado no vício, que acabou por destruir a monarquia por dentro. A resposta da história foi a lâmina da guilhotina, mas o debate continua. Escreva sua escolha nos comentários.